bem? Professor André, professor de Biologia. Tudo tranquilo? Estão seguindo aí a nossa sequência de estudos, galera? Não desista, tá perto? Hoje vamos ver Fisiologia Celular, parte 1. Nós vamos ver aqui 3 das principais organelas celulares que caem aí nas provas do teu vestibular, beleza? Vamos começar falando aqui desse primeiro cara chamado retículo endoplasmático rugoso, ou retículo endoplasmático granular, ou retículo... Não, tem retículo não, é ergastoplasma, não é uma palavra, é tanto do nome. Mas, gente, esse cara aqui pode ter diversos nomes, uma só função, ele é inconfundível. Por quê? Porque ele tem um formato de bolsa cheio de grãos aderidos à sua membrana. E adivinha quem são esses grãos? São os ribossomos, é isso aí. Cada um desses grãos aqui são ribossomos com suas subunidades maior e menor, tá? Cheinhos aí, ó, no rugoso. Por isso que ele é chamado desse jeito, rugoso, granular, porque tem muitos grãos. E todos nós sabemos a sua função, que é a função de síntese proteica, tá? Aí vem aquela questão, professor, que ele sintetiza proteína? Eu sei, mas quais proteínas? Bem, principalmente proteínas que vão ser enviadas para fora da célula. As proteínas que são e estão presentes dentro dos lisossomos, que vão atuar na digestão intracelular, ela também é produzida pelo retículo endoplasmático rugoso, tá bom? Então, proteína tipo exportação, proteína do lisossomo, essa ele produz. E as proteínas que vão atuar em outras áreas da célula, tá? Elas vão ser produzidas onde? Elas vão ser produzidas por ribossomos que vão ficar livres lá no citoplasma, tudo bem? Mas esse cara aqui, não esquece, proteína tipo exportação e proteína de enzima lisossômica, tudo bem? Nós sabemos que esse cara aqui, ele não vive sozinho, sempre grudado no retículo endoplasmático rugoso, você sempre terá um retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso ele é um prolongamento do rugoso, tá? Só que ele é chamado de liso porque, ao contrário do rugoso, não possui ribossomos aderidos à sua membrana. E outra, enquanto o rugoso ele é formado por bolsas, sacos, o liso são bolsas tubulares, como se fosse um encanamento dentro da célula, tá? Nesse caso, ele vai ter quais funções? Síntese de lipídios. Rugoso sintetiza proteína, liso sintetiza lipídios. É o retículo endoplasmático Lili, tá? Lipídio, lipídio, Lili, Tá bom. Então, o retículo endoplasmático liso, ou agranular, porque não possui ribossomos, ele também, além da síntese de lipídios, ele também tem outra função, que é a função de detoxificação celular. A função de desintoxicação ou detoxificação pode ser realizada por outras organelas, como a gente vai ver nas nossas próximas aulas, os peroxissomos, que também tem essa função. Só que o peroxissomo está muito limitado a substâncias derivadas de peróxidos. Mas quando você fala de substâncias tóxicas como álcool, drogas, lícitas ou ilícitas, ou até mesmo substâncias tóxicas que o nosso próprio corpo produz, a exemplo da amônia, nesse caso é o liso quem vai fazer detoxificação. Ele tem dentro desses túbulos aqui várias enzimas degradadoras produzidas lá no retículo endoplasmático rugoso que vão ajudar a desmontar essas moléculas tóxicas, tá? Vamos lá pensar, qual órgão do nosso corpo é rico em retículo endoplasmático liso? Aí você pensa, poxa, professor, é o órgão que vai fazer a desintoxicação do meu corpo, que é qual? O fígado. A célula hepática, se você for analisá-la, ela é rica em retículo endoplasmático liso.
Porque lá que você tem degradação de drogas, degradação de álcool e degradação de substâncias tóxicas, como o exemplo da amônia. Então, você vai ter uma grande quantidade de retículo endoplasmático liso lá na célula hepática, beleza? E além de tudo isso, o retículo endoplasmático liso, ele pode ter função de armazenamento de sais. Exatamente. Quando a gente estiver estudando lá a histologia de tecido muscular, você vai ver que o tecido, o retículo endoplasmático liso no tecido muscular, ele é chamado de retículo sarcoplasmático, que é aquele cara que armazena cálcio e libera cálcio quando você tem um processo de contração muscular. Então, os armazenamentos de cálcio da célula muscular ocorrem no retículo plasmático liso. Fica ligado nisso, tá? Só que lá a gente chama de quê? Retículo sarcoplasmático, mas é o nosso mesmo cara aqui. Beleza? E o narigudinho tá só de boa aqui curtindo. Ah, vagabundo! Presta atenção! Vamos agora ao complexo de Golgi. Você sabe por que a célula foi ao psicólogo? É que ela tava com complexo de Golgi. Ah, fala, essa foi boa, vai, para com isso. Ela tava com complexo de Golgi. É uma célula complexada, professor? Não, ela não é complexada. Quando eu digo que ela foi ao complexo, ela tem um complexo, é porque ela tem tanta função, que o complexo de funções é o complexo de Golgi. O complexo de Golgi também é um prolongamento que está interligado com o rugoso e o liso. Por que que ele está interligado com eles? Tem alguma relação? Total. Tudo que é produzido no rugoso de proteína, tudo que é produzido no liso de lipídio é armazenado no complexo de Golgi. E essa região aqui do complexo de Golgi, que eu chamo de região cis, ela fica bem voltada para os retículos. Porque aí, ó, quando o rugoso produz a proteína, já entra aqui pela região cis para ser armazenado no Golgi. Quando o lipídio, o liso produz o lipídio, ele também já entra para ser armazenado aqui no Golgi pela área cis. Por isso que a área cis do complexo de Golgi, ela está sempre voltada para os retículos. Por que que todas essas substâncias, elas precisam passar pelo complexo de Golgi? Por que que ela simplesmente não produz a proteína aqui para exportação e já manda embora? Por que cargas d'água tem que mandar para o Golgi? Por que essa burocracia? Aí que tá. O complexo de Golgi, ele tem uma das funções mais importantes. Ele faz o que chamamos de maturação de moléculas, ou seja, biossíntese. Entenda que o retículo plasmático rugoso e o liso, eles são como se fossem fábricas de peças do automóvel. Ou seja, eles vão fabricar apenas as peças, mas a montagem dessas peças para formar o meu produto final, que é o automóvel, acontece aqui no complexo de Golgi. Por isso que ele é tão importante, tá? Por isso que ele faz a biossíntese. Não adianta o rugoso montar a molécula e exportar sem passar por ele, porque ela não vai ter atividade nenhuma. Ele precisa passar por esse cara, porque é aqui que ele vai combinar proteína com lipídio, com carboidrato, né, com um grupamento fosfato, para poder formar a minha molécula final. E somente aí, quando essa molécula está formada, ela se aproxima da face trans do complexo de Golgi, que está aqui, ó, pertinho da membrana plasmática. É a área de saída. Pertinho da membrana plasmática, porque à medida que ele produz, ele já faz aqui, ó, secreção. E ele secreta para o meio externo, para que ela possa ter atividade lá fora da célula. Então, 3 funções básicas para o complexo de Golgi, não te esquece. Armazena, matura, que é a biossíntese, e secreta substâncias, tá bom? Essas são as principais. Além dessas, tem outras funções também, como formação da lamela média nos vegetais, que é aquele processo de formação da parede celular na citocinese centrífuga que os vegetais têm, tá bom?
Formação do lisossomo, tema da nossa próxima aula, ele é o pai do lisossomo, que é a organela celular do povo brasileiro. Lisosomos. Tá muito engraçadinho, né? Tá engraçadinho, tá engraçadinho hoje. Presta atenção! O lisossomo é a organela que vai fazer a digestão intracelular. Vamos ver na próxima aula. Lisossomos. E ele também forma o acrossoma. Professor, já ouvi falar nesse acrossoma aí. O que é o acrossomo? O acrossomo, gente, é uma peça na cabeça do espermatozoide. Lá na cabeça do espermatozoide, quando você está no processo de espermatogênese, o complexo de Golgi, ele armazena dentro dele uma enzima chamada hialuronidase. Quando ele forma a estrutura do espermatozoide, o próprio complexo de Golgi vira o acrossomo, que é essa bolsa. Quando o espermatozoide está nadando ali, ó, e encontra o ovócito, adivinha? Tá ali uma cabeçada e o acrossomo estoura. Até aqui a gente quebra a cabeça com mulher, hein? Puta merda, até aqui quebra a cabeça com mulher. E aí quando estoura a cabeça, a hialuronidase começa a degradar a parede do ovócito, a zona pelúcida, formando a zona e a membrana de fecundação, não permitindo a entrada de outros espermatozoides, e assim, ó, o garotão vai lá e acerta o alvo. Beleza, galera? Então, essa é a primeira parte de fisiologia celular. Fica ligado. Beleza, galera? MR André Bill, Biopower. Tchau, moçada. Até mais.